Vamos de Bíblia? Vamos fazer Provérbios. Provérbios, o Espírito Santo me deu a palavra em Provérbios. De algum tempinho aqui, hoje, para eu falar. Provérbios 1, a partir do 20. Os demônios estão tentando incomodar aqui, eu estou tentando fazer isso aqui no Instagram, mas tem uns demônios aqui, usados pelo pai deles, pelo diabo, que hackearam meu telefone, o antigo, esse aqui, que daí eu uso só para ver vídeos usando a internet deles, que são burros e dão internet para mim, de graça. Deus faz até isso, usa até o diabo para ajudar. E daí estou tendo que fazer aqui em câmera mesmo, para depois passar para a rede social, ok? Então é Provérbios 20, aliás, Provérbios 1, do 20 em diante, tá ok? Vamos lá. O 20º, a suprema sabedoria, que o demônio não tem. Ele acha que tem, mas... Quer dizer, o demônio tem, né, para usar para o mal, mas os que são usados pelo diabo não tem. Vamos lá. A suprema sabedoria, altissimamente, clama de fora, pelas ruas, levanta sua voz. Olha que maravilha essa palavra. Nas encruzilhadas, no meio dos tumultos, clama às entradas das portas e na cidade profere a sua palavra, as suas palavras. O 22º. Até quando, ó nécios, insanos, né? Nécios, amareis a necessidade. E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? É Deus aqui perguntando, né? Até quando? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Olha só o que Deus fala, né? A gente tem que ler a Bíblia. Tem um doutor aqui que eu sigo nas redes sociais, que ele também é cristão, lógico. E ele fala isso, né? Que a gente aborrece a Deus, né? A gente aborrece a Deus quando não ouve, né? A bondade dele, não ouve o conhecimento, né? Tem muitos que leem a Bíblia e não interpretam do jeito que querem, igual o Supremo Tribunal Federal. Então você tem que ter entendimento, né? É logicamente que quem está dirigindo o superior lá, tribunal, não é Deus, tá? Isso pode ter certeza disso. Mas ele já está, ele até usa, né? Para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas daqueles, né? Dos filhos de Deus, daqueles que são realmente filhos, né? Ele não vai cooperar para o inferno, jamais. Então, no final, sempre vai ser vencido por Deus. Ele é dono do bem e do mal. Então, ele faz com que tudo coopere para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos lá. O 23º. Convertei-vos pela minha repreensão. Eis que abundantemente derramarei sobre vós meu espírito e vos farei sobre as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão
e não houve quem desse atenção. O 25º fala assim: antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta. Sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Você sabe quantos anos eu venho tentando falar sobre tudo o que está acontecendo? Você tem noção de quanto tempo? Desde... Eu era um cara errado. Quem me conhece sabe, mas quem não me conhece, eu era um cara totalmente errado, totalmente virado no alho, como se diz aqui em Joinville, Santa Catarina. E fugindo de Deus, né? Só que em 2020, 2021, eu recebi muitas imagens, tanto por sonho, quanto por pensamentos, quanto por visão. Sabe? Ó o Lula indo, ó o Lula vindo. Barulho de helicóptero. Então, sobre tudo que está acontecendo aqui, sobre guerras, foi tudo revelado, um monte de coisa. Eu tentei passar na internet, hackearam meu telefone, clonaram meu telefone, me deixaram sem trabalho, me deixaram sem nada. Essa máfia maldita que assola o mundo, né? E está assolando esse país aqui, vinda da China, né? Então, há muita coisa que eu sei. Então, isso tudo Deus revela, né? Eu tentei avisar sobre o que está acontecendo no país também. Muitas coisas que aconteceram, que acontecem hoje e que irão acontecer, que ninguém sabe. E alguns falam, né? Tem muita gente na internet aí que fala, né? Que acertadamente, né? Mas tem outras coisas que virão acontecer, né? Querendo eu, querendo você, não ou não, Deus sabe de todas as coisas. Então está no controle dele. Eu deixei na mão dele. Deixei nas mãos de Deus. Sobre a minha vida e sobre o que eu sei e que não pude falar e o que eu falei, né? E na verdade, essa perseguição, como disse o pastor Silas Malafaia, ele falou sobre, né, sobre o terem retido, né, cadernos dele de anotações cristãs. Ele disse que talvez serviria para alguém da Polícia Federal se converter. E ele está certo, né? Deus usa isso. Pode estar me usando, né? Pessoas que estão me perseguindo ouvindo, e algumas delas, né? Algumas delas se converterem. Que maravilha, já pensou? Então a gente não deve reclamar de Deus, né? A gente não pode até não suportar, pode achar ruim, porque é ruim, mas não se deve reclamar de Deus, né? Deve clamar a Deus e não reclamar. Ok? Eu parei onde? Vamos lá? Tá. Vamos lá. Vamos ver aqui se eu fui 27. 27. Vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como trombeta. Sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei.
De madrugada me buscarão. Essa eu já li, né? Mas vamos ler de novo. Se Deus está mandando, a gente lê mesmo. Me buscarão, mas não me acharão. Haverá um tempo em que o homem vai buscará a Deus e não o achará. Isso está na palavra. Aqui está, né? Então, devemos buscar enquanto podemos o achar, né? Ou podemos achar. Então, aqui no 29º, aqui esse versículo, deixa eu ver se tá certo isso. É o 29º. Porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Porquanto comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Né? Pessoa autossuficiente, né? Pessoa que não busca Deus, ela é autossuficiente. É o seu achismo, né? É o seu achismo que conduz essa pessoa. Entendeu? Então, os próprios conselhos, né? O que eu acho, né? Se eu fosse pelo que eu acho, eu já teria feito muita coisa de que a gente tem vontade, né? Mas por sermos filhos de Deus e por entregar tudo na mão de Deus e pedir o auxílio do Espírito Santo que Jesus envia para a gente, né? Já enviou para a gente seguir, né? Ele é o conselheiro. A gente não faz, né? A bondade de Deus não deixa, né? A vingança é de Deus, né? Toda vingança tem que vir de Deus, não nossa, né? Então, a justiça é dele, não nossa. Porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. É? Bem explicado aqui, né? A prosperidade dos loucos, né? Prosperar sem vir de Deus, né? Complicado. Eu já pensei na minha vida que a prosperidade vinda de mim, né? Com coisas erradas, ficaria invisível para Deus. Ele é onisciente, né? Depois que o Espírito convence a gente de que Deus é onipresente, onipotente, onisciente, a gente não caminha mais por nossos achismos, né? E começa a fazer a coisa certa. Às vezes uns com 10 anos, outros com 20, outros com 50, outros com 80. Deus sabe o tempo, né? Deus sabe. O que não pode é ficar sem arrependimento e sair desse mundo sem arrependimento. Aí estamos perdidos. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Esse é o último. Eu acho que Provérbios não é versículo, é verso, né? O último verso. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado do temor do mal. Então Deus é que está falando aqui, né? O mal não te atingirá, né? O que ele não te atingirá? Te impedirá de você, que Deus permita que você sofra um acidente, ou permitir que você não ganhe dinheiro, que você fique sem dinheiro. Não é isso. É que você não procurará o mal, né? Então, se você não está procurando o mal, você está procurando o bem, né? Então, o bem segue, né? Fazer o bem segue. É isso que quer dizer aqui, né? Então, essa é a palavra de hoje. E meditem na Bíblia toda, ao ponto de chegar a ter sede da palavra. Sede da palavra.
de querer procurar a palavra, porque é um ensinamento. Esse livro aqui, quando você é convencido pelo Espírito Santo, ele se torna o teu guia. É incrível, né? E como falei antes, nem sempre foi assim. Nem sempre comigo foi assim, né? Tinha isso aqui como não entendia, não entendia. O que entendia já tirava, né, da mente, porque seguia o caminho mal, né? Daí quando a gente se converte, o que é converter? Mudar de direção, ok? Fiquem com Deus e com essa palavra.